está sendo difundida a notícia de nova greve dos caminhoneiros, que seria um caos terrível para o Brasil, não é? Seria lamentável se acontecesse de novo, já aconteceu. A gente estava no meio de uma recessão que foi a maior recessão do Brasil, com a greve dos caminhoneiros ficou pior ainda. O governo está estudando aí algumas gravações falsas que foram difundidas, acho que pela rede social. É isso, ministro? Boa noite. É um prazer falar com o senhor. Boa noite, Datena. Boa noite, ouvintes. Na verdade, Datena, se você prestar atenção desde a madrugada, praticamente, noite do último dia 3, que você tem nas redes sociais, que é algo público, todos nós hoje estamos, né, nas redes sociais, uma série de mensagens falsas, inclusive de entidades inexistentes, atribuindo uma pretensa paralisação nacional. Ora, isso configura, evidentemente, uma intranquilidade para as pessoas, né? Você deve ter ouvido, deve ter recebido dezenas de telefonemas de tudo quanto é lado, mensagem de tudo quanto é canto, as pessoas se mobilizando para encher o tanque dos seus combustíveis, uma apreensão, algumas pessoas querendo, inclusive, estocar alimentos, comida. Quer dizer, você leva uma intranquilidade, você leva um desassossego, você leva uma apreensão para a população. E isso, evidentemente, configura crime. Isso não pode ser feito, não é? Isso ameaça a segurança, a tranquilidade, a ordem pública. Então, diante disso, tomamos a decisão de colocar a Polícia Federal para investigar quem é que está divulgando esses boatos que visam exatamente a trazer desconforto, medo, ameaça, intranquilidade, desassossego à população. E nós vamos chegar até eles, nós vamos puni-los, pode ter certeza disso. Do boato até a realidade, é claro que os órgãos de inteligência do governo estão rastreando a probabilidade dessa greve de caminhoneiros. Eu já ouvi até dizer que líderes dos caminhoneiros são contra essa greve. Dos boatos a uma possível nova greve, que seria caótica, qual é a distância, ministro? Olha, a distância eu não acho que haja por que ser percorrida, porque o governo está se reunindo com a liderança, está discutindo os problemas que ocorreram, está procurando encontrar soluções. O governo cumpriu com aquilo que lhe era mérito cumprir, enviou legislação, está discutindo a questão do frete, há uma judicialização, enfim. O governo tem procurado fazer efetivamente a sua parte. Então eu não vejo por que haver uma nova interrupção e não acredito nisso. Nós não temos a área de monitoramento, de acompanhamento, não tem até aqui identificado mobilização física, digamos assim, de caminhoneiros e disposição para isso. Mas permanece esse movimento, né, de fake news, de boato, de disse-me disse, e criando um clima de intranquilidade. Uma coisa é a liberdade de expressão, que é algo garantida, é um princípio constitucional que está inscrito no artigo 5º, e é direito das pessoas, e também no 6º, mas, aliás, no artigo, melhor dizendo, não no capítulo. Agora, você utilizar e divulgar fatos, boatos, para levar intranquilidade, infundir medo às pessoas, desassossego, corridas, isso de fato fere o Código de Defesa do Consumidor, fere a Lei da Economia Popular, a Lei 8.137, né? No caso especificamente o Código de Defesa do Consumidor, que eu me referia, e outras leis mais. E é evidente que cabe a nós investigar e saber quem é que está promovendo isso, né? Porque você deve ter visto. Eu convivi com as pessoas com medo, será que vai vir tudo de novo, aquele pavor? Será que nós vamos ficar paralisados? Será que vai... Enfim, esse clima de intranquilidade afeta a ordem social e não é aceitável. Tudo leva a crer que não teremos greve coisa nenhuma, pelo menos até agora, é isso? É isso, pelo menos até agora não existe indicativos de que as lideranças que eu diria responsáveis por esse processo, tenham rompido a negociação, a mesa de negociação permanente que tem tido com o governo, porque afinal eles tiveram vitórias, outras elas dependem do Congresso e algumas até do Judiciário, mas de todo jeito a disposição do governo tem sido de cumprir à risca aquilo que ele acordou nas mesas de negociação. Bom, não deixa de passar
tranquilidade, não é, à população brasileira, que já está em sobressalto há algum tempo, com aumento de dólar, com aumento de euro, com aumento de câmbio, enfim. É um momento que a gente precisa de mais tranquilidade, mesmo porque estamos vivendo um processo democrático aí de transição política. Claro, é isso? É importante isso. Uma coisa, Datena, é assegurar a liberdade de expressão, de comunicação, de crítica, de troca de informação. Isso, evidentemente, é intocável. Agora, você promover, tá certo? E, na verdade, sabe que são meia dúzia, um pouco mais, que estão incitando isso e fazendo esse tipo digamos assim, de onda de intranquilidade, de notícias falsas, aí é diferente. Aí é uma forma, mesmo que seja dentro no meio virtual, do digital, de levar a intranquilidade, né, a desordem, a certas reações de pânico das pessoas, e isso, evidentemente, que a legislação não permite, como eu aqui citei. Tem um detalhe importante que na outra greve dos caminhoneiros, na greve dos caminhoneiros, havia participação de patrões, não é? E o governo disse que ia ser sério em relação a esses caras e tratar com a devida seriedade da lei. Não foi meio branda a posição do governo, não? E nessa outra detecção agora, dessas notícias falsas, as mesmas pessoas que espalharam aquela notícia podem estar espalhando agora? Olha, não é isso. O que eu acho, Datena, é que ali nós estávamos a braços com a situação real e todas as nossas forças, todas as nossas disposições de energia... E era para resolver, né? Era para resolver, né? Era para resolver. E você tinha uma situação de fato real. É evidente que você teve fake news, é evidente que você teve tentativa de espichar, de prolongar, eu sei que teve tudo isso. Mas, fundamentalmente, o grande investimento de energia era de fazer com que o abastecimento de alimentos, o abastecimento em termos de combustíveis fosse verificado, a desobstrução das estradas, né? Então nós tínhamos esses problemas que eram tão agudos, tão graves e tão preocupantes no desabastecimento nacional, a paralisação... Fosse normalizado. Hein? Que fosse normalizada a situação. Exatamente. Agora, esse pessoal está processado, que andou fazendo isso. Eu acho que o primeiro a dizer que nós estávamos diante de um lockout, nós não estávamos só diante de uma manifestação de caminhoneiros, de que você tinha empresas exatamente que estavam manipulando esse desejo legítimo, que seja, dos caminhoneiros, e agora nós temos os processos. E como o processo ele foi devidamente instruído... Está em andamento. E pelo Supremo, pelo Judiciário, não vai ter anistia, não tem anistia. Não vai haver anistia para esse tipo de ação criminosa que foi feito contra o país, porque, em última instância, todos nós perdemos. Uma coisa é uma reivindicação. Eu me lembro muito de uma frase do decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, quando ele dizia que uma reivindicação, por mais justa que seja, e de fato existem reivindicações justas, tanto que estão sendo atendidas, mas não pode colocar uma nação de joelhos. Isso não pode, é inadmissível chegar nesse nível. Muito importante essa manifestação do ministro, muito importante. O cara que está saindo para abastecer carro, vai ter especulação, tem muita gente interessada em aumentar combustível, cara que está abastecendo de alimentação, não faça isso porque até agora não há nada real que indique uma nova greve de caminhoneiros. Se mudar, é claro que o próprio ministro vai falar, mas não há necessidade de você se desesperar, correr atrás de combustível, de alimento, porque não tem no horizonte uma perspectiva agora, nesse momento de nova greve de caminhoneiros. Foi importante a participação do ministro falando isso, viu? O Datena, tem coisas, a gente falou de abastecimento de alimentos, que é uma coisa evidentemente crucial. Falamos de abastecimento do transporte, para levar as crianças para a escola, para os ônibus, enfim. Mas tem outro tipo de muito mais sensível. Você deve se lembrar que em alguns casos, na greve anterior, faltou medicamento. Faltou exatamente aquilo que é fundamental para manter a vida de pessoas que precisam de contar com medicamento, com insumos médicos, né? com sei lá, penicilina, anestesia,
tantas outras coisas mais. Essas pessoas, isso é um trauma na vida dos familiares que viveram isso, é um trauma na vida daqueles que estavam internos e dependendo, inclusive, desses insumos médicos. Repetir tudo isso de novo é insano você submeter a população. Agora, se você tivesse, como você bem acaba de explicitar, um movimento real, mas ele não é real, ele não existe isso na prática. Nós hoje vivemos, digamos assim, em dois mundos. O mundo digital, que todos nós estamos dentro dele, o mundo das redes, do Zap, etc., etc., e temos o mundo real. E a tendência que se tentava, ou que tentava se fazer, criminosamente, vem se tentando, é você, através das pontes que existem, claro que existem, entre o mundo real e o mundo digital, você contaminar, tá certo? E impedir o sossego, a tranquilidade, a organização da sociedade. É isso que está se tentando. E nós, evidentemente, não aceitaremos isso. Já estamos investigando quem são esses responsáveis e vamos levar à justiça, dentro da lei, dentro do Estado de Direito, para que eles sejam punidos. Uma última pergunta, foi ótima a sua explanação para tranquilizar mais o povo brasileiro. Mas uma última pergunta que eu acho importante, porque é importante para deixar o crime organizado na cadeia mesmo, cumprindo pena mesmo. É que o governo está estudando liberar a gravação de conversa entre advogados e presos, o que dificultaria a comunicação de comandos presos com o mundo exterior. Isso é verdade, ministro? Veja bem, nós recebemos aqui uma proposta do Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, Raul Araújo, que estava acompanhado dos corregedores das penitenciárias federais. Né? E há também um projeto, se eu não me engano, similar, tramitando já na Câmara de Deputados. Eles nos apresentaram um projeto de lei onde se destacam três principais medidas. Primeiro, de que os chefes de facções, os chefes das grandes gangues que hoje atuam no país, eles, Datena, eles não fiquem um período de um ano, porque quando em 2006 você tem são duas primeiras unidades prisionais federais, a lei que foi sancionada determinava, e é uma coisa que eu lhe confesso estranha, é que o chefe da gangue, o chefe do bando, o chefe da organização criminosa, ele só pode passar um ano nesses sistemas federal, que é de máxima segurança, de onde ninguém nunca fugiu, de onde ninguém consegue falar por celular lá dentro, onde você não tem rebelião, você não tem nada. Esse modelo foi um modelo que foi em grande medida instruído a partir das chamadas Supermax, que são presídios penitenciários existentes, modelos existentes nos Estados Unidos. E eles são simplesmente, eu diria assim, inexpugnáveis, não tem como sair daquilo lá. Pois bem, entretanto, eles alegavam que essa coisa é muito complicada, porque depois de um ano você devolver aquele chefe de facção para exatamente as unidades prisionais no Estado, onde não tem isso, onde não tem essa segurança, onde ele, na verdade, tem todos os companheiros que estão lá dentro, sob o seu comando, é péssimo para a segurança pública. Então, eles estão propondo, nesse projeto de lei, que os grandes criminosos, os grandes chefes de gangue, eles cumpram toda a sua pena lá, dentro dos presídios de segurança máxima federais. A segunda da proposta deles é de que você faça com que todos os contatos externos que os presidiários, chefes de facção e de crime venham a ter, eles sejam devidamente registrados. É o chamado parlatório. Todo mundo que já viu um filme policial americano sabe que quando algum advogado, algum parente chega lá para falar com o preso, ele só o faz através, tem um vidro, um telefone, o sujeito de um lado e aquele que está fazendo a visita, ou sei lá o quê, do outro. Tudo aquilo é devidamente gravado e registrado. Então, eles querem também, e eu concordo tanto com o primeiro ponto como no segundo ponto, de que de fato é isso que tem que ser feito. O terceiro dos pontos, evidentemente, é que não cabe usar, digamos, as conversas que são voltadas para a defesa do preso, ou seja, para contatos que são necessários ter para defender o preso, tá certo, do passado, do que ele cometeu, e isso é fundamento constitucional, não tem por que violar isso,
Mas aquilo que significa conversações e articulações para cometer crimes, ou seja, novos crimes, crimes para frente, não é crimes para trás, passados e já devidamente apenados pela justiça, aí há interesse do Estado, há interesse da sociedade de impedir que esses crimes que estão sendo feitos, muitas vezes através desses contatos, eles permaneçam. Para você ter uma ideia, né? Hoje você lembra, o NEM, preso a 5 mil quilômetros de distância em Rondônia, deflagrou uma guerra na Rocinha, no Mandou Rio de invadir Janeiro, a Rocinha. Contra a Rogério 157, e a gente teve que chamar as Forças Armadas. Como é que pode uma coisa dessa, Datena? É isso. Como é que pode o líder, às vezes 10 anos, 15 anos dentro de um sistema prisional federal e de lá de dentro comandar o crime na rua, tocando o terror contra as pessoas? Não, isso não é aceitável. Então é isso que está sendo visto, e a nossa posição, a minha posição, não falo da posição ainda do governo, que não existe, é no sentido de ser favorável. É uma coisa lógica, né? Você não usa aquilo que o advogado está tendo com o preso, no processo contra o preso. Mas você vai usar se tiver mandando o recado para fora para articular algum crime que venha a ser cometido futuramente. Ministro, foi um prazer falar com o senhor. Prazer recíproco, Datena. Um grande abraço, boa noite a todos. Abraço, boa noite. Bom.